Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos transporta para um refúgio rural, onde Alice, uma estudante sonhadora em busca de paz após uma perda, cruza seu caminho com Rafael, um empresário sobrecarregado que anseia por significado além do sucesso. Sob o céu vibrante do outono, esses corações perdidos enfrentam suas inseguranças e o medo da conexão, enquanto descobrem o poder transformador do amor. Prepare-se para uma jornada de introspecção, reencontros e promessas para o futuro. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O ar outonal da Serra do Mar tinha um cheiro peculiar, uma mistura inebriante de terra úmida, folhas secas e o resquício doce das últimas flores do verão. Alice inspirou profundamente, sentindo o frio gostoso que pinicava seu nariz e fazia seus pulmões se expandirem. Ao lado dela, Ana, sua melhor amiga, sorria, os olhos brilhando com a mesma expectativa. Elas haviam chegado ao refúgio das Folhas Douradas, um santuário isolado, prometendo paz e, talvez, um novo propósito para Alice. Aos 20 anos, Alice carregava o peso de uma perda recente. Uma dor que ainda se agarrava aos seus órgãos como era venenosa, impedindo-a de florescer. A vida, antes um campo aberto de possibilidades, havia se transformado em um labirinto escuro e silencioso. Psicologia, sua paixão acadêmica, parecia às vezes um eco distante de um futuro que ela não tinha certeza se conseguiria alcançar. A insegurança, antes um murmúrio, tornara-se um coro dissonante em sua mente, sufocando qualquer tentativa de decisão firme. "É lindo aqui, não é, Ali?" Ana comentou, os olhos varrendo a paisagem de tirar o fôlego. A floresta, um quadro vivo de tons amarelos, laranjas e vermelhos, parecia abraçar o retiro, prometendo segredos e histórias em cada folha que dançava ao vento. "Tenho certeza de que você vai encontrar o que procura." Alice forçou um sorriso, a gratidão pela amiga, que a arrastara até ali, palpável. "Eu espero, Ana. Só preciso respirar de novo. Encontrar a Alice que se perdeu em algum lugar." Sua voz era um sussurro, quase engolida pelo farfalhar das folhas. "Parece que estou em câmera lenta enquanto o mundo continua a girar." Enquanto elas se registravam, um carro de luxo, um SUV escuro e imponente, deslizou pela estrada de cascalho, levantando uma nuvem de poeira dourada que se dispersou rapidamente no ar fresco. Dele saiu um homem alto, de cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, com uma postura que exalava autoridade e cansaço. Rafael. Ele tinha 40 anos e, para o mundo, era o epítome do sucesso, um empresário cuja vida parecia esculpida em mármore. Mas, sob a superfície polida, havia uma rachadura, uma incapacidade de se conectar que o atormentava mais do que ele gostaria de admitir. Ele buscava ali não a paz, mas a fuga. Fuga das pressões incessantes de sua empresa, fuga de uma família com a qual ele se sentia cada vez mais um estranho. Ele queria apenas um espaço para respirar, para encontrar algum significado além dos balanços financeiros e das reuniões intermináveis. Seus olhos, de um tom profundo e enigmático, varreram o cenário, parando por um instante nas duas jovens mulheres que conversavam no balcão da recepção. Alice sentiu o olhar e, instintivamente, levantou a cabeça. Por um breve momento seus olhos se encontraram. Nos dele ela vislumbrou uma melancolia que parecia espelhar a sua, embora mascarada por uma aura de autossuficiência. Nos dela, ele viu uma fragilidade que o intrigou, uma beleza suave que parecia carregar o peso do mundo. O contato foi rápido, quase imperceptível, mas deixou um rastro de curiosidade no ar. Rafael pigarreou, quebrando o feitiço, e se dirigiu à recepcionista com uma voz grave e controlada. "Rafael Albuquerque, tenho uma reserva." Sua chegada foi discreta, mas a sua presença preenchia o ambiente de uma forma que Alice não conseguiu ignorar. Ele era um contraste marcante com a leveza e a esperança que o retiro tentava transmitir. Ele trazia consigo a seriedade do mundo exterior, um fardo que Alice conhecia bem.
Os dias no refúgio das folhas douradas começaram a seguir um ritmo próprio, ditado pela natureza e pelas atividades cuidadosamente planejadas. Alice se entregou ao fluxo, buscando em cada momento uma chance de reconstruir seu eu. Participava das sessões de meditação matinais, sentindo o corpo relaxar e a mente, aos poucos, se aquietar. As caminhadas pela floresta, com Ana ao lado, eram um bálsamo para sua alma. O cheiro das folhas, o som do vento a assobiar entre os galhos, a luz dourada do outono filtrando-se pela copa das árvores, tudo isso a transportava para um lugar de quietude interior. Em uma das oficinas de arte, ela se viu pintando abstrações com cores vibrantes, expressando emoções que as palavras não conseguiam capturar. Ali, em meio a tintas e pincéis, ela encontrava pequenos vislumbres da Alice que um dia fora, a Alice que amava criar e sonhar. Mas à noite, quando o silêncio da cabana se instalava, a dor e a insegurança voltavam, assombrando seus pensamentos, lembrando-a da perda recente e da incerteza do futuro. Rafael, por sua vez, mantinha-se à margem. Sua participação nas atividades era esporádica e desinteressada. Preferia a solitude, as caminhadas longas e solitárias pela floresta, onde o farfalhar das folhas sob seus pés e o silêncio da natureza eram os únicos sons que ele parecia capaz de tolerar. Sentava-se em bancos escondidos com um livro que raramente abria, sua mente em um turbilhão de pensamentos sobre a empresa, sobre as expectativas de sua família, sobre a lacuna intransponível que parecia existir entre ele e todos que o cercavam. Ele era um homem de sucesso, sim, mas seu sucesso parecia uma prisão dourada, sufocando sua alma. A cada e-mail não lido, a cada ligação ignorada de sua secretária ou de sua esposa, ele sentia a culpa crescer, mas também uma teimosa recusa em confrontar o que o oprimia. Estava ali para fugir, e faria isso com todo o seu direito. Foi durante uma dessas caminhadas solitárias que seus caminhos se cruzaram novamente. Alice estava sentada em um tronco caído à beira de um pequeno riacho, as mãos mergulhadas na água gelada, sentindo a correnteza levar seus pensamentos. O sol da tarde pintava a água com reflexos dourados, e ela estava absorta, quase em transe. Rafael, que vinha por uma trilha adjacente, a viu antes que ela o percebesse. Por um instante, parou, observando-a. Havia algo na sua postura, na melancolia suave que a envolvia, que o impediu de simplesmente passar. A água é gelada, mas revigorante, não é? Ele disse, sua voz grave soando um pouco inesperada no silêncio da floresta. Alice se sobressaltou, virando-se rapidamente. Ah, desculpe, não o ouvi chegar. Ela puxou as mãos da água, sentindo um rubor nas bochechas. Sim, é um bom lembrete de que a vida continua fluindo. Ele assentiu, aproximando-se e sentando-se em uma pedra próxima. Um bom lembrete de fato. Seus olhos percorreram o riacho. Às vezes desejamos que ela parasse, ou que tomasse um curso diferente. Alice o olhou, surpresa com a franqueza da observação. Não esperava tanta introspecção de alguém que parecia tão fechado. É verdade, mas no final, ela sempre nos leva para frente, queiramos ou não. Ela hesitou. Estou aqui para tentar aceitar para onde ela está me levando agora. Rafael a encarou, seus olhos curiosos. E para onde é isso? Não sei bem ainda. Para um lugar de paz, espero. Perdi alguém muito importante recentemente. E tudo parece confuso. Sinto-me como uma folha solta, sem rumo, levada pelo vento. A honestidade da sua confissão a surpreendeu. Havia algo nele que a convidava a se abrir. Uma aura de compreensão silenciosa. Ele desviou o olhar para as árvores, um leve vinco se formando em sua testa. Compreendo. As perdas nos deixam assim, desancorados. Ele fez uma pausa. Mas as prisões também. Alice sentiu um arrepio. Ele não falava de liberdade física, mas de algo mais profundo. Prisões. As que construímos para nós mesmos, de responsabilidades, de expectativas alheias, de sucesso que não nos preenche. Sua voz era baixa, quase um desabafo. Eu construí uma fortaleza de sucesso, mas me sinto mais sozinho do que nunca lá dentro.
Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o murmúrio do riacho. Era a primeira conversa genuína que Alice tinha tido com alguém ali que não fosse Ana, e a primeira vez que Rafael deixava escapar uma ponta de sua verdade interior. A curiosidade mútua, antes um vislumbre, agora se firmava, prometendo mais do que um simples encontro casual. Nos dias seguintes, os encontros de Alice e Rafael tornaram-se mais frequentes, mais intencionais. Não eram meros acasos, mas momentos esperados, quase ansiados. Eles se encontravam para caminhadas pela floresta, onde as folhas, agora mais densas e douradas, formavam um tapete suave sob seus pés. O ar fresco e crocante do outono parecia incentivar a confissão, a intimidade. Alice começou a se abrir gradualmente sobre a dor da sua perda. Era seu avô, o pilar de sua vida, o homem que a ensinara a sonhar e a ver a beleza nos detalhes. Ele era tudo para mim. Ela confessou um dia, enquanto observavam um esquilo correndo por uma árvore. Um porto seguro. Desde que ele se foi, sinto que perdi o chão. Não consigo tomar decisões. Me sinto tão incapaz. Rafael a ouvia com uma atenção que ela não esperava. Não havia conselhos apressados, apenas a presença sólida e acolhedora de um homem que parecia entender o peso da dor. É uma cicatriz profunda, ele disse, a voz suave. Mas as cicatrizes nos lembram de onde viemos, não de para onde vamos. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante. Sua dor é válida, Alice. Não a reprima. Permita-se sentir e então, um dia, permita-se seguir em frente. Aos poucos, Rafael também começou a desvendar seu próprio labirinto. Falou sobre a pressão de ser o filho mais velho em uma família de empresários, sobre a expectativa de herdar e expandir o império que seu pai construíra. Sempre fui definido pelo que eu faço, não pelo que eu sou. Ele revelou, uma noite, sentados em um banco de madeira sob um céu estrelado que parecia infinito. Meu pai. Ele é um bom homem, mas nunca soube se conectar. Para ele, amor se traduz em provisão, em sucesso. E eu, por sua vez, repliquei esse modelo. Não sei como ser diferente. Alice ouviu com o coração apertado. Ela percebia a solidão em suas palavras, a angústia de um homem que parecia ter tudo, mas sentia um vazio imenso. Mas você não é seu pai, Rafael. Você é você. E não precisa se conformar com um modelo que não te preenche. Ele a olhou, e Alice sentiu um tremor percorrer sua espinha. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos escuros que a tocou profundamente. É mais fácil falar do que fazer, Alice. Quebrar padrões enraizados. É como tentar mudar o curso de um rio. A conexão entre eles se aprofundava a cada conversa, a cada olhar compartilhado. Havia uma intimidade que transcendia a idade e as diferentes realidades de suas vidas. Era como se suas almas, perdidas em seus próprios desertos, tivessem encontrado um oásis mútuo. Um dia, durante uma oficina de arte, a instrutora propôs um projeto colaborativo. Rafael, que até então se esquivava de qualquer atividade em grupo, surpreendeu a todos, e a si mesmo, ao aceitar a sugestão de Alice de trabalharem juntos em uma escultura de folhas secas e galhos. Podemos representar a ideia de raízes e asas, Alice sugeriu, os olhos brilhando com entusiasmo. As raízes que nos prendem ao passado, mas também as asas que nos permitem voar para o futuro. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Gostei da metáfora. E talvez possamos mostrar que as raízes também podem nos dar a força para levantar voo. Trabalhar juntos foi uma experiência reveladora. Alice observava a precisão de Rafael ao manusear os galhos, a forma como suas mãos grandes e fortes pareciam delicadas ao unir as peças. Ele, por sua vez, admirava a criatividade de Alice, sua capacidade de ver beleza em materiais simples, sua energia contagiante. Era uma dança de opostos que se complementavam. Naquele processo criativo, eles se tornavam mais do que apenas duas pessoas, mas duas almas tecendo uma nova narrativa juntos. Uma noite, após um jantar com outros participantes do retiro, Alice e Rafael se encontraram, quase por instinto, em uma clareira onde uma antiga árvore frondosa se erguia majestosamente.
suas folhas douradas banhadas pela luz da lua. O céu estava limpo, repleto de estrelas, e o ar estava excepcionalmente fresco. Eles se sentaram no chão, apoiados no tronco robusto, o silêncio da noite envolvendo-os. Você me perguntou sobre prisões. Rafael começou, sua voz mais baixa que o normal, quase um sussurro. Acho que é hora de eu te contar uma história. Alice se virou para ele, sentindo o coração acelerar. Sabia que este era um momento chave, uma revelação que ele guardava às 7 chaves. Quando eu era criança, devia ter uns 8 anos. Ele começou, a voz carregada de uma emoção contida. Meu pai sempre me incentivou a ser o melhor em tudo. Notas, esportes, tudo. Eu me esforçava, mas nunca era o suficiente. Lembro-me de uma vez, no meu aniversário, ele me deu um kit de modelismo muito caro. Eu estava animado, passei horas montando, mas quando terminei, ele olhou, assentiu e disse: Bom trabalho, Rafael, mas acho que você poderia ter feito melhor. Essa peça está um pouco torta. Ele apontou para um minúsculo detalhe. Alice sentiu um nó na garganta. Ela podia imaginar a dor do menino Rafael, tentando desesperadamente a aprovação do pai. Eu fiquei arrasado, chorei a noite inteira, não por causa do kit, mas porque nunca parecia que eu era bom o suficiente para ele. Daquele dia em diante, eu decidi que seria perfeito em tudo que fizesse, não por amor, mas para provar a ele e a mim mesmo. E essa busca pela perfeição me levou a negligenciar a mim mesmo, minhas emoções e, por fim, as pessoas que eu deveria amar. Ele respirou fundo, e Alice podia sentir a reverberação daquela dor antiga em suas palavras. Isso me fez construir muros, Alice. Muros tão altos que hoje eu mal consigo ver através deles. Minha esposa, meus filhos, eu os amo, mas não sei como me conectar de verdade. É como se eu estivesse sempre em uma vitrine, vivendo uma vida que parece ideal, mas que por dentro é vazia. Os olhos de Rafael encontraram os dela na penumbra. Eu os afastei sem perceber. Me dediquei tanto ao trabalho, a essa busca incessante por provar meu valor, que perdi a capacidade de me doar. E agora estou aqui, com 40 anos, e percebo que toda essa corrida me deixou exausto e sozinho. Alice estendeu a mão instintivamente, pousando-a sobre a dele. A pele de Rafael estava quente, e ela sentiu a força e a vulnerabilidade do homem à sua frente. Rafael, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Nenhuma criança deveria sentir que não é boa o suficiente. A dor em sua voz era palpável. Mas você tem a chance de mudar isso, de derrubar esses muros. Não é tarde. Ele apertou a mão dela levemente. E você, Alice? Não é tarde para se reencontrar, para permitir que a vida flua novamente, mesmo com a dor. Seu avô, ele não gostaria de vê-la presa. Ele a ensinou a sonhar, não a parar de sonhar. Naquela noite, sob as estrelas cintilantes, algo profundo mudou entre eles. Não era apenas atração física, mas uma conexão de almas que reconheciam a dor uma da outra. A luta para encontrar a própria essência em um mundo que frequentemente nos exige conformidade. A revelação de Rafael não só o libertou um pouco do peso, mas criou um laço inquebrável de empatia e compreensão com Alice, uma base sólida e inesperada para o que quer que o futuro lhes reservasse. Ambos sentiram que, pela primeira vez em muito tempo, não estavam sozinhos em suas batalhas. A intimidade crescente entre Alice e Rafael havia se tornado o centro de sua experiência no retiro. Cada olhar, cada toque acidental, cada risada compartilhada, tecia um fio invisível que os unia. A chama que havia sido acesa sob o céu estrelado ardia agora com uma intensidade que assustava Alice. Ela se via cada vez mais dependente da presença de Rafael, da sua voz grave, do seu olhar compreensivo. O medo de se entregar, de abrir seu coração novamente para a possibilidade de uma nova perda, começou a se manifestar como uma sombra. Certa manhã, enquanto finalizavam a escultura de folhas e galhos, o ar entre eles estava carregado. A peça, uma representação intricada de raízes que se transformavam em asas, era um testemunho visível de sua conexão, um espelho de suas próprias jornadas.
Ficou incrível, Rafael. Alice sussurrou, admirando a obra. As raízes são fortes, mas as asas, elas realmente parecem prontas para voar. Ele tocou seu rosto com a ponta dos dedos, um gesto terno que fez o coração de Alice disparar. Nós fizemos isso, Alice. Juntos. Seus olhos escuros a fitavam com uma intensidade que ela não conseguia decifrar completamente. Eu sinto algo por você, Alice. Algo que não sentia há muito tempo. Algo que me assusta e me atrai ao mesmo tempo. A confissão de Rafael, direta e sem rodeios, fez com que uma onda de pânico a invadisse. A insegurança, que ela pensava ter começado a domar, ressurgiu com força total. Aquela intensidade, aquele compromisso implícito, era demais para ela naquele momento de fragilidade. O fantasma da sua perda recente pairou sobre ela, sussurrando que se entregar seria apenas abrir espaço para mais dor. Rafael, eu não sei, ela gaguejou, afastando-se um passo. É tudo muito rápido. Eu acabei de perder, e eu não sei se estou pronta para sentir algo assim de novo. Para me arriscar. Ele a olhou, a expressão de seu rosto se fechando ligeiramente. O medo em seus próprios olhos se misturava com uma ponta de mágoa. Você está com medo. Medo de se sentir, de se arriscar. Eu entendo, Alice. Mas eu também estou aqui, me arriscando. Antes que Alice pudesse responder, o telefone de Rafael vibrou insistentemente. Ele hesitou, olhando para ela, mas a urgência do som quebrou o momento mágico. Ele tirou o aparelho do bolso, e seu rosto se contorceu em uma expressão de aborrecimento e resignação. É a minha esposa, ele disse, a voz tensa. Ela precisa de mim. Aconteceu algo com a empresa. Eu preciso ir. Aquelas palavras, minha esposa, caíram sobre Alice como uma pedra. Embora ela soubesse da existência da família dele, a intimidade que haviam construído a fizera esquecer por um instante a complexidade da vida de Rafael fora do retiro. Ela sentiu um calafrio percorrer seu corpo, uma mistura de ciúmes e a confirmação de seus piores medos. Ele tinha uma vida, uma família, responsabilidades que o puxavam de volta para a prisão dourada que ele havia descrito. Claro, Alice respondeu, sua voz fria e distante, o escudo da insegurança se erguendo rapidamente. Você tem suas responsabilidades. É justo. Rafael percebeu a mudança no tom dela, a súbita barreira que se ergueu entre eles. Alice, não é o que você está pensando. Eu preciso resolver isso. Mas eu quero que saiba que o que sinto por você é real. Mas as palavras dele se perderam no redemoinho de emoções dela. Para Alice, a urgência da ligação e a menção de sua família eram uma prova de que ele não estava realmente disponível, que ele não estava pronto para se desvencilhar de suas amarras. Ele estava novamente tentando escapar de uma responsabilidade. A responsabilidade de se entregar a ela. A uma conexão que exigia mais do que ele parecia capaz de dar. Vá, Rafael, ela disse, virando-se para a escultura, incapaz de olhá-lo nos olhos. Você tem coisas mais importantes para resolver. A frustração de Rafael era quase palpável. Ele se sentiu preso, dividido entre a necessidade urgente de resolver a crise em sua empresa e o desejo avassalador de ficar e explicar a Alice. Ele queria derrubar os muros que ele mesmo havia construído, mas os anos de condicionamento eram fortes demais. A velha tática de fuga, de se afastar quando as coisas ficavam intensas, prevaleceu. Ele sabia que deveria lutar, que deveria ficar e tentar fazê-la entender, mas a pressão externa e a própria incapacidade de lidar com a intensidade de seus sentimentos o impeliram a ceder. Ele suspirou, um som pesado que ecoou no ateliê. Eu vou resolver isso, Alice, e então eu volto, prometo. Mas Alice não respondeu. Ela apenas acenou com a cabeça, os olhos fixos na escultura, como se sua vida dependesse daquele pedaço de arte. Rafael hesitou por mais um momento, depois, com um último olhar para ela, virou-se e saiu, deixando-a sozinha em meio às folhas e galhos, à melancolia do outono. A separação, embora não fosse um adeus definitivo, foi um corte doloroso. Alice sentiu o vazio da ausência de Rafael quase fisicamente. A beleza do retiro, antes um bálsamo,
agora parecia um espelho de sua própria desolação. Ela se sentia enganada, não por Rafael, mas por si mesma, por ter permitido que seu coração se abrisse tanto, apenas para se ver novamente diante de uma barreira intransponível. Ana, percebendo a tristeza profunda de Alice, tentou conversar, mas Alice se fechou. Passava os dias em longas caminhadas solitárias, evitando a clareira e a árvore onde haviam compartilhado segredos, evitando a oficina de arte e a escultura que representava sua conexão fugaz. A insegurança, agora, não era mais um murmúrio, mas um grito ensurdecedor. Ela se convenceu de que Rafael nunca estaria verdadeiramente disponível, que ele sempre escolheria suas responsabilidades e sua vida preexistente em vez dela, em vez da intensidade daquela conexão. Em um ato de dor e desespero, Alice escreveu uma carta. Uma carta para Rafael, embora não soubesse se um dia a entregaria. Ela despejou nela toda a sua frustração, sua confusão, seu medo de se machucar novamente. Rafael, ela começou, a caneta arranhando o papel. Eu entendi. Ou talvez não. Talvez eu não queira entender. A intensidade do que sentimos me assusta. Sua vida, suas responsabilidades. Elas são um muro que eu não tenho forças para escalar agora. Não quero ser uma fuga, um porto temporário. Eu preciso de alguém que esteja inteiro, que possa se entregar por completo. E você, Rafael, você ainda está preso demais nas suas próprias prisões para ser isso. Talvez um dia você consiga derrubar esses muros, mas eu não posso esperar. Não posso me arriscar a me perder de novo. Cada palavra era um punhal, cravado não apenas no papel, mas em seu próprio coração. Ela chorou enquanto escrevia, a dor da incerteza e da rejeição, imaginária ou real, queimando em sua alma. Ela dobrou a carta e a guardou em seu diário, um segredo pesado que ela carregaria. Enquanto isso, Rafael mergulhava de cabeça na crise que o havia arrancado do retiro. A empresa de sua família enfrentava um escândalo financeiro, e ele era o único capaz de controlá-lo. Trabalhava dia e noite, resolvendo problemas, fazendo ligações, reorganizando estratégias. Mas a cada documento analisado, a cada reunião estressante, a imagem de Alice surgia em sua mente. Seu sorriso, o brilho em seus olhos quando falavam de sonhos, a forma como ela o ouvia sem julgamento. Ele sentia um vazio que nenhuma conquista profissional poderia preencher. A conversa com Alice, a forma como ela o havia feito se abrir, a vulnerabilidade que ele havia permitido sentir, tudo isso o havia mudado. Ele se deu conta de que havia voltado para sua prisão, mas agora ele a via com novos olhos. Era uma prisão que ele mesmo havia ajudado a construir, e agora ele tinha a chave. Daniel, seu mentor de longa data, ligou para ele. Rafael, você está bem? Soube da situação na empresa. Precisa de algo? Rafael suspirou, exausto. Estou lidando com isso, Daniel. Mas estou cansado. Exausto de tudo isso. De tudo o que, Rafael? Da empresa? Da sua vida? A voz de Daniel era calma, mas firme. Você está fugindo novamente, não está? Desse retiro, de algo que talvez tenha te tocado profundamente. Sempre que as coisas apertam, você se esconde no trabalho. As palavras de Daniel atingiram Rafael como um raio. Era a dura verdade. Ele sempre fugia. De suas emoções, de sua família. E agora, da possibilidade de algo real com Alice. É hora de parar de fugir, Rafael. Daniel continuou. Enfrente o que está te atormentando, não apenas na empresa, mas na sua vida. Seu casamento, seus filhos, suas próprias escolhas. O sucesso é vazio se você estiver sozinho. A conversa com Daniel foi um catalisador. Rafael passou a noite em claro, refletindo sobre suas escolhas, sobre o segredo que havia compartilhado com Alice, sobre a conexão que eles haviam construído. Ele percebeu que Alice tinha razão. Ele não estava inteiro. Ele havia prometido voltar, mas o que ele faria quando voltasse? Repetiria o mesmo padrão de evasão? Ou enfrentaria a realidade de sua vida? A dor da incerteza na voz de Alice, o olhar magoado que ela lhe lançou, o som da sua própria promessa não cumprida, ressoavam em sua mente. Ele se deu conta de que não podia perder o que havia encontrado com ela. Não podia deixar que seus medos e suas prisões o impedissem de buscar a felicidade.
Ele precisava lutar por ela, mas, antes de tudo, precisava lutar por si mesmo. Com uma nova determinação, Rafael começou a reorganizar sua vida. Ele delegou tarefas na empresa, tomou decisões difíceis sobre sua gestão e, pela primeira vez, confrontou sua esposa sobre a distância entre eles. Foi uma conversa difícil, dolorosa, cheia de mágoa e verdades não ditas, mas necessária. Ele expressou seu desejo de ser um pai e um marido presente, de se reconectar, mas também a necessidade de encontrar um significado para sua própria vida, além do trabalho. Sua esposa, surpresa com a mudança de postura e a sinceridade de Rafael, concordou em buscar ajuda, em tentar consertar o que estava quebrado. Rafael sentiu um alívio imenso, mas também a clareza de que, para ser honesto consigo e com Alice, ele precisava resolver sua situação familiar antes de qualquer outra coisa. Ele não podia construir algo novo sobre ruínas. Ele precisava ser íntegro. Enquanto isso, Alice, de volta à sua rotina, sentia o peso da carta não enviada em seu diário. Ana, sua amiga, percebeu a mudança nela. "Você precisa seguir em frente, Ali", Ana disse uma tarde enquanto tomavam café. "Seja com ele ou sem ele, mas não se prenda ao que poderia ter sido. Foque no que você pode ser." As palavras de Ana, combinadas com as lembranças do avô, que a ensinara a ser forte e a perseguir seus sonhos, começaram a quebrar o gelo em seu coração. Ela releu a carta e, embora cada palavra ainda ecoasse sua dor, ela percebeu que, ao escrevê-la, ela havia expressado seu desejo por um amor completo, por uma conexão verdadeira. Ela não queria mais ser a Alice insegura, à mercê dos seus medos. Ela queria ser a Alice que sonhava, que vivia, que se arriscava. "Eu acho que preciso voltar lá", Alice disse a Ana de repente. "Não para encontrá-lo, mas para me reencontrar, para fechar esse ciclo e seguir em frente." Ana sorriu. "Essa é a Alice que eu conheço. Vá." 2 semanas depois, Alice voltou ao refúgio das folhas douradas. As cores do outono estavam ainda mais vibrantes, como se a natureza estivesse celebrando uma despedida antes da chegada do inverno. Ela caminhou pela floresta, o coração batendo forte, não com ansiedade, mas com uma nova sensação de propósito. Ela precisava ir até a antiga árvore na clareira, o lugar onde Rafael havia se aberto a ela, onde a conexão entre eles havia se aprofundado. Ela precisava deixar ali a carta não enviada, como um símbolo de seu próprio desapego, de sua decisão de não esperar, mas de seguir em frente, independentemente dele. Chegando à clareira, Alice viu, de longe, uma figura sentada sob a grande árvore. Seu coração deu um salto. Era Rafael. Ele a viu se aproximar, e um sorriso lento e incerto surgiu em seus lábios. Ele se levantou, a postura antes tensa, agora mais leve. "Alice", ele disse, a voz cheia de uma emoção contida. "Eu sabia que você viria." Alice sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Eu precisava vir. Precisava fechar um ciclo." Ela tirou a carta do bolso do casaco, o papel amassado em suas mãos. "Eu escrevi isso para você." Rafael pegou a carta, seus olhos varrendo as palavras. Ele leu cada linha, seu rosto exibindo uma mistura de dor e compreensão. Quando terminou, ele a olhou, a carta ainda em suas mãos. "Você está certa, Alice", ele disse, a voz embargada. "Eu estava preso. Eu estava fugindo. De mim mesmo, da minha família e de você. Mas sua carta, ela me fez ver a verdade. Me fez perceber que eu não podia continuar assim. Eu precisava derrubar esses muros, não apenas para você, mas para mim. Para ser a pessoa que eu queria ser." Ele respirou fundo. "Eu voltei para casa, Alice, e enfrentei tudo. A crise na empresa, meu casamento, a distância com meus filhos. Foi doloroso, mas necessário. Minha esposa e eu estamos buscando ajuda. Estamos tentando nos reconectar, entender o que nos levou até aqui. E, independentemente do que aconteça com nosso relacionamento, sei que precisava ser honesto comigo e com eles. Não posso construir uma vida nova sem antes consertar as bases da antiga. Eu precisava ser íntegro." Alice o ouvia, sentindo uma mistura de alívio e surpresa. Ele realmente havia mudado. Ele havia enfrentado seus medos.
Eu entendo, Rafael. Fico feliz que você esteja fazendo isso. É o certo. Ela sentiu uma pontada de tristeza, mas também de admiração. Ele se aproximou dela, os olhos cheios de uma nova luz, uma esperança recém-descoberta. Eu não estou te pedindo para esperar, Alice. Eu sei que não posso. Mas o que eu sinto por você, essa conexão que construímos, ela é real. E ela me deu a força para mudar, para buscar a verdade, a minha verdade. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que a pessoa que você conheceu aqui, a pessoa que eu me tornei ao seu lado, é a pessoa que eu quero ser. E eu quero que você esteja nessa jornada comigo, de alguma forma. Quero que saiba que você me mostrou a importância de ser inteiro, de não fugir. Alice olhou para ele, para o homem que estava ali, sob a luz dourada do outono, vulnerável e forte ao mesmo tempo. Ele não era mais o empresário fechado e atormentado. Havia uma nova luz em seus olhos, uma leveza em sua postura. Ele havia iniciado sua própria jornada de cura. Eu também mudei, Rafael. Ela confessou, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sua presença, suas palavras, elas me ajudaram a ver que a perda não precisa ser o fim, mas um recomeço. Eu não quero mais ser a Alice que tem medo de tomar decisões. Eu quero seguir em frente, com propósito, com paixão. E de alguma forma, você faz parte disso. Eles se abraçaram, um abraço apertado e cheio de significado. Não era um abraço de paixão avassaladora, mas um abraço de reconhecimento, de gratidão, de promessa. A promessa de que, independentemente do caminho que suas vidas tomassem, a conexão que haviam forjado ali, sob o céu de outono, os havia transformado. Rafael a afastou ligeiramente, segurando suas mãos. Não sei o que o futuro nos reserva, Alice. Minha vida ainda está em processo de reconstrução. Mas eu quero que saibamos que o que tivemos e temos aqui é valioso. E eu quero lutar para ser digno disso. De você. De um amor que seja inteiro. Alice sorriu, um sorriso genuíno que há muito tempo não mostrava. Eu também quero lutar, Rafael. Por mim, por meus sonhos. E se nossos caminhos se cruzarem novamente, se o tempo e as circunstâncias nos permitirem, eu quero que saibamos que a porta não está fechada. Apenas, em pausa. Sobe a árvore frondosa, em meio às folhas que dançavam ao vento, eles prometeram um ao outro, não um futuro juntos, mas a coragem de enfrentar seus próprios desafios, de se transformarem nas melhores versões de si mesmos. E talvez, apenas talvez, um dia, quando ambos estivessem inteiros, seus corações perdidos pudessem finalmente encontrar o caminho de volta um para o outro, sob um céu de outono que testemunhara sua transformação e o início de uma nova e esperançosa jornada. O futuro era incerto, mas a esperança agora era uma folha dourada que o vento carregava, prometendo um novo começo. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amor. Alice e Rafael nos ensinaram que mesmo com os medos e desafios, é a coragem de se abrir e confiar que pode nos levar a um recomeço cheio de esperança. Vamos torcer para que eles consigam enfrentar juntos o que está por vir. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.